Olá, pessoal, dando continuidade à parte de noções topológicas, a gente vai fazer agora a definição de conjuntos compactos. A gente vai dizer que um subconjunto da reta é compacto quando ele for limitado e fechado. Então, essa característica, ela define os conjuntos compactos, tá? Os subconjuntos compactos de R. Por exemplo, quando a gente toma aqui um conjunto finito de R, a gente tem aqui o conjunto A igual a 1, 2, 3, tá? A gente sabe aqui, primeiro, que esse conjunto é limitado. Qualquer número que a gente pegar aqui, real, menor do que 1, vai ser um limite inferior do conjunto A, tá? Vai ser tal que 1, 2, 3 é maior do que esse Czinho aqui. E qualquer número que a gente pegar acima de 3, vai ser um limite superior do conjunto A, ok? Qualquer elemento do conjunto A vai ser menor do que esse C maiúsculo aqui. Além disso, cada ponto da reta, ele é um conjunto fechado, união do 1, 2, 3, que é o conjunto A, também vai ser um conjunto fechado. Então, o conjunto A, ele é limitado e fechado. Portanto, compacto. Assim como todos os conjuntos finitos. Então, todo conjunto finito vai ser compacto. Agora, se a gente tem um conjunto que não é finito, por exemplo, o intervalo 0, 1, fechado em 0 e fechado em 1. Quando a gente olha para a reta real, a gente tem aqui fechado em 0, fechado em 1 e todos os elementos que estão entre 0 e 1. Qualquer ponto que a gente pegar abaixo do 0 limita inferiormente o conjunto B. Qualquer ponto que a gente pegar acima do 1 limita superiormente o conjunto C. Então, esse conjunto, ele é limitado, ok? Claramente. Além disso, ele é fechado. Os dois extremos dele, né, os pontos de fronteira, né, utilizando aí o vocabulário que a gente está tratando nessa parte de topologia. Os pontos de fronteira, eles estão contidos no conjunto, todos pertencem ao conjunto, ou ainda, né, o fecho de B é igual ao próprio B, então esse é um conjunto fechado. Portanto, B, sendo limitado e fechado, ele também é compacto. Generalizando, qualquer intervalo do tipo A, B da reta vai ser fechado, vai ser compacto, ok? Fechado, limitado, portanto, compacto. Agora, dois exemplos de conjuntos que não são compactos é, por exemplo, o subconjunto dos inteiros, contido em R. Ele é um conjunto de pontos discretos, né? Só tem pontos, é um conjunto fechado, porém ele não é limitado, então ele não vai ser compacto. Outro exemplo, por exemplo, se a gente tem aqui um intervalo AB, contido em R, ele é limitado, tá? Limitado inferiormente pelo A e tal que o sup desse conjunto também é o B, mas ele não é compacto, porque ele não é fechado. Então, também esse intervalo AB, aberto em A, aberto em B, não é compacto. Tá, então, dois exemplos de conjuntos que não são compactos por não cumprirem uma das propriedades da definição. Então, precisa ser limitado e fechado para ser compacto. Agora, a gente vai fazer um resultado importante desta parte de compactos, que é esse teorema que diz que um subconjunto de R é compacto se e somente se toda sequência de pontos em X possui uma subsequência que converge para um ponto de X. Esse é um resultado importantíssimo, de pode colocar estrelinha nele. E vamos fazer a demonstração. Primeiro a gente vai fazer a ida, tá? Porque a gente tem aqui um se somente se. E a gente tem como hipótese aqui o conjunto X ser compacto, ok? Essa é a nossa hipótese. O que a gente quer encontrar? Vou colocar de vermelhinho o nosso objetivo. A gente quer mostrar que toda a sequência de pontos em X possui uma sub que converge para pontos de X, tá? Então, a gente vai pegar uma sequência qualquer de pontos em X e mostrar que existe uma subsequência que converge.
Primeira coisa, qualquer sequência de pontos xn que a gente pegar de x, tá? Ela vai ser limitada, porque x é limitado. Então, os mesmos pontos que limitam x inferiormente e superiormente também limitam essa sequência. Mas nós temos um resultado, né, de Bolzano-Weierstrass, que ele diz que se uma sequência ela é limitada, então ela vai possuir uma subsequência que converge. Então, por esse teorema aqui, a gente vai dizer, xn pertence a x, então, primeiro, né, é limitada. Então, aqui a gente está usando Bolzano-Weierstrass. Então, xn possui sub que converge, ok? Então, é o que a gente queria, né? Então, a gente pegamos uma sequência qualquer de pontos de x, tá? Uma sequência qualquer, e mostramos que ela possui subsequência que converge. A ida é simples. Peraí que falta um pedacinho. Observa o seguinte, vamos até escrever de roxinho para mostrar o que a gente precisa mostrar a mais. Ela tem que convergir para um ponto de x. A gente já usou o fato de x ser limitado, mas a gente não usou ainda o fato de x ser fechado, tá? Então, como x é fechado, toda sequência de x que converge para um ponto de x. Por quê? Como x é fechado, a gente tem, pela definição de ser fechado, que o fecho de x é igual ao próprio x. Quem que é o fecho de x? O fecho de x é o conjunto de todos os limites de sequências de x, né? A gente pode dizer assim. Então, também o limite da subsequência que existe dessa xn aqui também vai estar em x, tá? Então, essa xn possui sub que converge. Vamos só deixar de vermelhinho essa frase que eu fiz aqui em cima. Possui sub que converge para um ponto de x. Vou escrever aqui para um ponto de x, tá? Agora a gente faz a volta. A volta, a gente tem como hipótese que toda sequência de x possui uma subsequência que converge para um ponto de x. Onde que a gente precisa chegar? A gente precisa chegar que x é limitado e a gente precisa mostrar que x é fechado, ok? Então, primeira coisa, se toda sequência de x possui sub que converge para um ponto de x, a gente vai conseguir mostrar que x é limitado. Porque se x não é limitado, por absurdo, né? Se a gente supõe que x não é limitado por absurdo, então, o que ia acontecer? Para todo o n pertencente aos naturais, existiria um certo xn pertencente a x, tal que xn seria maior do que esse n aqui, tá? X não é limitado, tá? Então, ele teria essa propriedade. Talvez ele pudesse ser limitado superiormente, não inferiormente. Então, para sanar esse ponto, espirrei aqui, a gente pode fazer aqui, ó, existe um xn tal que o módulo de xn é maior do que n. Assim, a gente já contorna a questão dele poder ser limitado superiormente e não inferiormente. Se ele não é limitado, ou ele não é limitado superiormente, ou ele não é limitado inferiormente, ou nenhum dos dois, tá? Mas algum xn, tal que o módulo dele é maior do que n, vai existir, supondo não limitado. Então tá. Mas dessa forma, o que a gente está conseguindo? A gente está conseguindo uma sequência xn, tal que ela não possui nenhuma subsequência que converge. Porque ela não possui nenhuma, essa xn dessa forma, não possui nenhuma subsequência que converge, porque ela não é limitada, e nenhuma subsequência dela é limitada. Porque se a gente olha para a reta, e a gente tá tomando, né, o n pertencente aos naturais, a gente tem o x1 aqui para cima, o módulo de x1 aqui para cima, né? A gente tem depois o módulo de x2 acima do 2, aí aqui o 3. A gente tem o módulo de x3 aqui em cima do 3.
Aqui o 4, a gente tem o módulo de x4 acima do 4, pode ser, não importa se tá muito para cima ou mais ou menos, mas tá para cima. De todo jeito, essa sequência aqui que a gente está criando é uma sequência que ela tá indo para infinito e nenhuma subsequência dela pode convergir, tá bom? Ou seja, a gente tá caindo num absurdo, pois xn não possui subsequência que converge. E qual que foi o absurdo? O absurdo foi supor que x não é limitado. Então, isso daqui não pode acontecer. Aí, o que a gente consegue? X é limitado. Resta mostrar agora que ele é fechado. Agora, já mostramos que ela é limitada, né, por absurdo aqui. E agora, a gente vai mostrar que é fechado. Ok? Então, também, a gente vai supor por absurdo, suponho por absurdo que ele não seja fechado. Se x não é fechado, o que a gente vai ter? Pela definição que a gente viu de conjunto fechado, a gente vai ter que x é diferente do fecho de x. Como esse conjunto aqui é maior do que esse, então vai existir, né, um certo A, digamos, né, pertencente a x barra, tal que o A não pertence a x. Mas o que é o A tá no x barra? Existe uma certa sequência xn pertencente a x barra, tal que xn converge para A, ok? Só que esse A, ele não tá em x. E onde que entra a contradição aqui? Se o xn converge para A, toda subsequência de xn também converge para A. Então, se o xn converge para A, vou continuar de azul que tá melhor. Então, toda subsequência de xn também converge para A. Só que A não pertence a x. A gente já chegou aqui na contradição, porque a nossa hipótese era que toda sequência de x possui subsequência que converge para um ponto de x. Só que essa sequência aqui é tal que toda a subsequência dela converge para A, que não é um ponto de x, onde a gente cai num absurdo. E qual foi o absurdo? O absurdo foi supor que x não é fechado. Se a gente caiu aqui num absurdo com a hipótese e a gente contradisse essa suposição, então a gente conclui que x é fechado. Concluindo o nosso resultado, tá? Compacto, se só se toda sequência de pontos de x possui sub que converge para um ponto de x. Uma observação é a seguinte: quando a gente tem x, um conjunto compacto, a gente vai ter que x, né, tem um ínfimo e um sup, já que ele é limitado. Então, se a gente considerar A como sendo o ínfimo de x e B como sendo o sup de x, a gente vai ter que A e B vão pertencer a x. Por que isso? Porque o A, por definição de ínfimo, ele vai ter uma sequência de x convergindo para A. Como o x é compacto e toda sequência possui sub que converge para um ponto de x, o A vai ter que pertencer a x, e a mesma coisa para o sup. Ele é sup, já que existe uma sequência de x que converge para esse B. Mas se tem uma sequência que converge para o B, logo o limite dessa sequência tem que pertencer ao conjunto, porque o conjunto é compacto. Então, o A e o B também vão pertencer ao conjunto. Isso implica que o conjunto X, quando ele é compacto, ele possui elemento máximo e mínimo, porque esses elementos pertencem ao conjunto X. A gente pode dizer que existe, né, um certo x0 e um certo x1 em x, tal que todo x que está em x vai ser maior ou igual, né, do que esse x0 e menor ou igual do que x1, ok? Outro resultado dessa definição, né, se a gente tiver uma sequência decrescente, x1 contendo x2, contendo x3, contendo xn, contendo cada um o conjunto sucessor, né, a gente tiver uma sequência de conjuntos e cada conjunto contém os seus sucessores, então a gente vai ter, né,
e eles forem compactos, não vazios, então a gente vai ter que vai existir, pelo menos, né, um número real que pertence a todos os xn's. Olhando aqui para a reta, a gente tem aqui o x1 como sendo grande e não vazio, né? Não necessariamente grande é fica relativo, né? Relativo a quem que a gente está dizendo que o conjunto é grande. Mas vamos dizer que esse daqui seja o nosso conjunto x1, tá? De azul. Vou colocar de roxinho um subconjunto dele, x2, que inclusive poderia ser igual ao x1, não teria problema. Por isso que aqui tá a palavra pelo menos, porque se todos os próximos conjuntos forem iguais a esse conjunto roxinho aqui, eles vão ter em comum todos os elementos que estão aqui nesse intervalo de roxo, que eu tô chamando de x2. O que eu tô dizendo é que se eu faço x3 igual a x4 igual a x5, todos eles estão satisfazendo essa condição e eles possuem em comum todos os pontos desse intervalo. Mas suponho que não, tá? Vamos pegar a pior das hipóteses. Vamos pegar que eles sejam subconjuntos próprios um do outro. Então, a gente teria aqui de vermelho o conjunto x3 aqui dentro, e teria de amarelo aqui o subconjunto x4 aqui dentro. Então, veja bem, a gente vai ter pelo menos um número real que vai pertencer a todos esses xn's. Para isso, a gente vai definir uma certa sequência. Vamos pegar um x1 pertencente ao x1. Então, o x1 pode estar em qualquer lugar daqui de dentro, digamos que ele estivesse aqui de fora, tá? O x1 aqui. E a gente vai pegar um x2 pertencente ao x2. Só que o x2, ele é menor do que o x1, né? Então, ele é menor ou igual, né, na verdade, né? Então, falando melhor, né, o que eu queria aqui, ele tá contido em x1. Então, esse x2, ele é elemento de x2 e x2 também é elemento de x1. E a gente pegar um x3 pertencente a x3, só que x3 está contido em x2, que está contido em x1, ou seja, x3 também pertence, por exemplo, a x1. Só que se a gente constrói a sequência dessa forma, então toda essa sequência xn, ela pertence, né, ela está contida aqui no conjunto x1. Só que o x1 também, por hipótese, ele é compacto. Então, essa xn aqui possui subsequência que converge para um ponto de x1. Então, existe uma certa xnk, vou colocar aqui com k pertencente aos naturais, tal que xnk converge para um certo a pertencente a x1. Só que, do jeito que a gente construiu essa sequência aqui, qualquer elemento nk que eu tome, né, vai existir um certo n pertencente aos naturais, tal que nk é maior ou igual, né, do que esse n aqui. Vamos pegar um n0, tá? Tal que esse n0. Só que por que eu tô fazendo isso? Quer dizer que o xnk pertence a esse xn0 aqui, tá? E a gente tem o quê, né? Que para todo nk maior do que n0, esse nk tá nesse xn0 e o xnk converge para o a, implica que o a pertence a esse xn0, tá? Por quê? Porque o xn0 também é compacto. É um dos conjuntos dessa sequência aqui. Então, só recapitulando, né? Para qualquer nk dessa subsequência que a gente pegou dessa xn, existe um número, né? Um n pertencente aos naturais, se a gente não quiser botar subíndice nele também não precisa, para ficar mais genérico. Existe um n pertencente às naturais, tal que o nk é maior do que esse n, tá? Então, o n é um dos subconjuntos que está aqui dentro dessa sequência aqui. Então, vou colocar que esse cara aqui é o xn. Se o nk, o enésimo termo da sequência já está aqui dentro,
tá? Do jeito que a gente construiu a sequência. E todos os NKs que são maiores do que N também vão ter que estar dentro desse conjunto aqui. Por quê? O xn mais 1 foi construído aqui dentro, xn mais 2 foi construído aqui. Então, toda essa sequência, xnk para nk, todos os elementos, né, xnk com nk maiores do que n, maiores ou iguais do que n, vão estar dentro desse intervalo aqui, ok? E eles convergem para A, o que significa que o A tem que estar aqui dentro. Mas então o A pertence a xn para um n genérico, tá? Para um n qualquer. Se ele tá para um n qualquer, então para todos os n's dessa sequência aqui, esse o A vai pertencer. O A, o limite dessa sequência xnk vai pertencer. Então, o A vai pertencer a xn para todo n pertencente aos naturais. O que conclui a prova do teorema. A gente mostrou a existência, né, de pelo menos um real que está em todos os xn's. E dessa forma, a gente conclui aqui os resultados que eu queria passar para vocês dessa parte de conjuntos compactos. Para quem tiver mais curiosidade de se aprofundar um pouco mais nesse assunto, pode dar uma olhada também, né, na definição de cobertura, que é um assunto que está logo na sequência da definição de compactos, ok? Um abraço, pessoal, fiquem com Deus.